Como eu disse, né? A expectativa, a alegria de estar aqui. Então, você sabe que Jesus realmente esteve aqui. E nessa passagem, em Mateus 14, 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem na onde? Na outra, enquanto despedia a multidão. Você vê que interessante, né? Jesus estava num lugar confortável, estava ali do outro lado, mas você viu o Chico mesmo dizendo que ele estava indo para o outro lado. E para o outro lado, quem estava esperando ele? O gadareno. Então, a gente acha que quando nós vamos passar para o outro lado, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus ou para nós mesmos, vai ter conforto. Vai ser fácil, não vai ter tempestade, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, mas vai ser correr tudo bem. Mas a nossa luta, como a gente sabe, né, contra a carne e contra a sangue. E Jesus sabia da importância que ele tinha em sair da sua posição de conforto, do seu lugar que estava ali tudo fácil. Ele ordenou os discípulos que subissem no barco e juntos atravessassem. Então a gente sempre tem que entender uma coisa: se Deus está nos movimentando, Ele tem algo para fazer na nossa vida. Não é à toa que você está aqui, viu? Não é à toa que Deus nos trouxe aqui para abrir nossos olhos, para trazer uma experiência espiritual, para passear também, para fazer amizade, para ser consolidado. Mas o mais importante, para que as coisas de Deus, o olhar de Deus fique no seu coração. E no meio da viagem, a despedir a multidão, subiu novamente para a parte. E chegando à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nem tudo é a favor. Jesus disse que no mundo teríamos o quê? A gente fica chateado às vezes com os problemas, mas Jesus disse: olha, você vai ter problema. E no meio do caminho, a gente quer chorar, a gente quer abandonar, a gente quer largar, a gente quer voltar para trás, não é? E a tempestade está aí, ela vai chegar. Mas quem está no barco com a gente? Jesus está no barco. E Jesus estava ali tranquilo, não é? E eles começam a ficar apavorados, assustados, nervosos com aquela situação. E o que Jesus faz? Eles começam a clamar, né? Então está dizendo aqui, ó, lá na 25. Mas a quarta vigília da noite, dirige Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não mais. Jesus está conosco. Amém? Eu não sei o que está esperando para você no Brasil, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que te oprime, às vezes uma situação financeira, às vezes uma situação espiritual, às vezes uma situação, sei lá, tem tantas situações na família, mas tem de bom ânimo, né? Ele vai surgir, ele vai aparecer, a palavra dele conforta, né? A palavra dele abençoa. E você vê que engraçado, eles estão morrendo de medo, e quando Pedro vê ele, Pedro fala assim: meu, que tremendo, você está andando na água. Ô Jesus, eu quero andar também, eu quero fazer esse negócio aí. Esse negócio, na linguagem esse negócio, na ditaquera, esse negócio é muito louco, Jesus, eu quero ver esse troço aí, né? Você vê, ele pega aqueles discípulos que não tinham nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de relacionamento, e as situações de adversidade fizeram eles ter fé, né? Até o nome do nosso barco, fé. Então, aquele momento de tristeza, de dificuldade, de opressão, de medo, se tornou-se em fé. E não só fé, um milagre pessoal na vida dele. Aí ele fala assim, ó, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima. E que Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre para ir. Pedro andou sobre as águas. A água morre, você pisaria, o que vai acontecer com você? Vai afundar. Pedro andou sobre o quê? A palavra. A palavra de Jesus. Então, cada vez que ele pisava, ele estava pisando debaixo de uma ordem, de uma direção, de um destino que Deus já estava preparando para ele. Quem estava esperando ele do outro lado? Não, querido. Jesus estava preparando Pedro para que junto pudesse ver um milagre na vida do Gadareno. E o que aconteceu com a cidade do Gadareno quando o Gadareno se converteu? Quando ele voltou, o que ele começou a falar de quem? E o que aconteceu com aquela cidade? Se converteu.
Então Deus tem um projeto, às vezes dificuldade, passando você de um lugar para o outro, às vezes coisas que você não quer, coisas que você não quer lidar, dificuldades que você está vivendo, mas existe pessoas esperando pelo teu ministério, pelo milagre de Deus na tua vida, pela experiência que você tem com a palavra, pela tua experiência com Jesus. Amém? Então que esse seja um tempo de oportunidade. Quando Jesus levar você lá para o outro lado no Brasil de volta, lembre-se do que Ele está fazendo por você, lembre do milagre, que o Chico mesmo disse, quem vem para Israel é Deus que traz. Então, você não vai voltar diferente. Então aproveite esse momento também, não só de passeio, mas para que a tua vida espiritual nunca mais seja a mesma. E eu espero uma coisa, para me encerrar, que fique marcado no teu coração, como ficou no meu da minha esposa, nós amamos esse lugar. Se Deus nos trouxer aqui 3, 4 vezes por ano nós viríamos. Se Deus nos desse uma casa, moraríamos aqui. Junto com o Mochico, lá vizinho do Mochico. Amém. E que fique também no seu coração esse desejo de estar aqui. Como está lá em Zacarias capítulo 14, né? Que viemos aqui, não só para buscar chuva, né? Mas para que a chuva também na nossa vida, né? Na nossa vida espiritual. Eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus pelos irmãos, pelos pastores, pessoal que a gente não conhece, queria orar. Agradecer a Deus por esse tempo, por essa vista maravilhosa. Pai, nós oramos e agradecemos por esse tempo. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos abençoou de uma maneira sobrenatural. O Senhor nos trouxe aqui. Agora, Senhor, estamos sendo ministrados, olhando aonde Jesus olhou, vendo o que Ele viu. Senhor, que nós possamos aproveitar este tempo e que nós voltamos para o Brasil na certeza de que há pessoas, famílias, casas que precisam ouvir aquilo que está no nosso coração, viver a experiência que vivemos, ouvir aquilo que sentimos, Senhor, ter a fé, pelo menos na experiência que temos. Então usa a nossa vida, nos abençoa, Deus, ao voltarmos e não só lá, mas aqui. E que nós lembramos, ó Deus, como Jesus deixou aqui, há um propósito para Jesus nos movimentar. Há um propósito para Jesus mudar a nossa vida. Há um propósito para Jesus permitir o medo, a dificuldade, a tempestade. Ó Deus, e neste propósito, possamos crescer em fé, no nome de Yeshua, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.